Olá, terceira série, tudo bem com vocês? A gente vai para a nossa última aula de ciclos biogeoquímicos. O ciclo que a gente vai falar hoje é do nitrogênio. Eu sou a professora Fran, vocês já estão cansados de saber, né? Gente, vocês viram que quando eu falei de ciclos, a gente comentou que ainda tinha ciclo do fósforo, tinha ciclo do enxofre. A gente não vai falar desses, tá? A gente vai terminar hoje com o ciclo do nitrogênio. Mas caso você tenha interesse, queira estudar e tenha alguma dúvida, pode mandar para mim, não tem problema nenhum, a gente vai tirando essas dúvidas, tá? Mas a gente falou dos principais aqui, dos mais cobrados. Vamos lá, gente. Mais de 85 mil locais foram afetados por explosão no Líbano. A trágica explosão de 4 de agosto no porto da capital libanesa deixou mais de 190 mortos, 9 desaparecidos, 6.500 feridos e 300 mil desabrigados. Então está mostrando aqui, inclusive, o impacto causando ali, né? Olha só outra notícia aqui. Além do Líbano, 5 tragédias causadas pela explosão de nitrato de amônio. Ao longo do século XX, o fertilizante foi responsável por muitas detonações de dimensões similares à de Beirute. Algumas deixaram mais de 500 mortos. A gente não vai entrar em questão desses 5, né, mas eu trouxe a reportagem porque ela explica o que aconteceu. Olha só. Uma explosão equivalente a um terremoto de 3,3 graus à escala Richter deixou, no mínimo, 150 mortos, 5 mil feridos, 300 mil desabrigados e um prejuízo de 15 bilhões em Beirute, de dólares, né, a capital do Líbano. O desastre foi produto da detonação acidental de 2,7 mil toneladas de fertilizante nitrato de amônio, confiscadas pela alfândega em 2014 e armazenadas desde então em um galpão no centro do porto da cidade. Ao longo dos últimos 6 anos, as autoridades portuárias enviaram 6 cartas ao governo do país informando do risco de se armazenar a substância em uma área populosa. A correspondência foi toda ignorada. O nitrato de amônio não é usado apenas em plantações. É um componente típico de explosivos de baixo custo empregados pelas indústrias de mineração e construção civil. E, com frequência, entra na receita de armas improvisadas por milícias e organizações terroristas. Embora seja considerada estável em temperatura e pressão ambientes, a substância pode explodir em resposta ao fogo ou à detonação de outro explosivo, uma hipótese que é da tragédia de Beirute tenha sido deflagrada por um incêndio em uma carga de fogos de artifício armazenado do lado do nitrato. Então, olha só, né? Tudo começou errado já. Como é que você vai armazenar um fertilizante que tem alto poder explosivo do lado de uma carga de fogos de artifício? Né? Então, ó, foi ignorada a carta, um monte de coisa aconteceu. E outra, gente, né? O principal, acho que, dessa reportagem é o começo ali, ó. Ao longo do século XX, foram vários os acidentes, e mesmo assim a gente faz questão de não aprender com os erros passados. A gente tem que, né, pegar tudo isso, já teve coisas que aconteceram. Então a gente tem que aprender com esses erros para não se repetir. Olha quanta coisa, né? Mais 5 acidentes trágicos aqui dizendo, né? Fora os outros que não apareceram na reportagem, provavelmente. Objetivos da aula de hoje. Conhecer o ciclo biogeoquímico do nitrogênio, que foi o causador aí da explosão, tá? De volta a esse slide, que você já está cansado de saber, essa altura do campeonato você já compreendeu que um ciclo biogeoquímico, a parte bio é o ser vivo, o geo, o ambiente físico e químico, porque é um componente químico, né? Então, sempre nessa ciclagem, ser vivo, ambiente, ser vivo, ok? Hoje a gente vai falar do nitrogênio. Vamos lá, então, falar dele. Aqui está mostrando que o nitrogênio ele é fundamental, gente. Para quê? Para a constituição do nosso corpo, né? Ele forma lá os ácidos nucleicos, tanto o DNA quanto o RNA, ele forma as proteínas, então ele é muito importante. E olha só aquele gráfico ali, está mostrando para você que 78% em média ali dos gases que a gente tem na atmosfera são nitrogênio. Mas olha só, tá mostrando ali daí um aminoácido, que é o componente das proteínas, e está mostrando ali para você a composição de um ácido nucleico, tá? Vamos jogar direto um quiz. Então, a gente já viu que o nitrogênio está na atmosfera a 78%. Como o nitrogênio entra no corpo dos organismos? Letra A, pela respiração. Letra B, pela ingestão de água. Letra C, pela cadeia alimentar. Ou letra D, ele é produzido pelas próprias células.
você respondeu respiração, gente, seria muito mais fácil, né? Pensa, a maior parte dos gases atmosféricos aqui são nitrogênio. Seria muito mais fácil simplesmente respirar e colocar ele para dentro, mas ele não consegue fazer isso. Ele até entra no nosso corpo, mas ele sai exatamente da forma que entrou. A gente não consegue aproveitar ele dessa forma. Então, ele entra como? Pela cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar é muito importante, então, também para os organismos conseguirem o nitrogênio, que é fundamental para a constituição do corpo deles. Mas como ele entra na planta, que é o início da cadeia alimentar? Como que ele entrou ali? É isso que a gente vai ver agora. Ciclo do nitrogênio, olha só, está mostrando aqui para você esse desenho bem bonitinho. Está mostrando que o nitrogênio está lá na atmosfera, que ele pode ser fixado no solo, né, através de eventos climáticos, mas principalmente aqui, ó, bactérias fixadoras. Então, as bactérias, elas fixam o nitrogênio para que os organismos consigam usar. E esse processo de transformação do nitrogênio para um composto utilizável pela planta tem 3 etapas. O de fixação, nitrificação e desnitrificação. A gente vai falar de cada uma delas, tá? Mas antes vamos para um exercício aqui. A cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5 de pectina, um polissacarídeo, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, compostos aminados, que não foram extraídos do processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, letra A, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Letra B, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Letra C, melhora a compactação do solo por causa da presença da pectina. Letra D, possibilita a reciclagem do carbono e nitrogênio. Ou ainda, letra E, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico.
Vamos ler junto aqui, gente? Para começar, ó, voltei aqui. Está dizendo ali ó, que a maior parte é açúcares fermentáveis, a pectina e ainda está falando ali dos resíduos alcaloides que são compostos aminados, que na verdade é o que importa para a aula de hoje. Compostos aminados. Para formar esses compostos aminados, amina lembra lá aminoácido, que tinha na composição o quê? Tinha nitrogênio, então a gente já sabe que está aqui a importância também, tá? Não que o resto não seja importante. Então o resíduo, ele contribui para a fertilidade do solo, pois apresenta efeitos inibidores do crescimento das espécies? Não faz sentido, né? Se é inibindo o crescimento da planta, não é esse o interesse. Eleva o pH do solo em função da degradação dos resíduos? Também não. Melhora a compactação do solo? O solo compactado nem é bom para a plantação, gente, também não é. Possibilita a reciclagem do carbono e do nitrogênio. O nitrogênio, no caso aqui que a gente comentou, dos compostos aminados. E o carbono, os açúcares, gente. Açúcar é formado por... tem carbono na composição, tá? Então, reciclagem de carbono e nitrogênio. E também não pode ser aqui o deslocamento do alumínio, que é tóxico, tá? Não tem nada a ver com isso. Vamos começar, então, com a primeira etapa do ciclo do nitrogênio, gente. Então, prestem bem atenção. Fixação. Então, está mostrando ali para vocês uma animação. A bactéria está ali no solo, bem bonitinha, uma bactéria fixadora. Ela vai lá e consegue pegar o nitrogênio atmosférico e converter em amônia. Olha lá que bonitinho. Então, ela vai pegar o nitrogênio atmosférico. Lógico que não é assim, dando um beijinho, colocando ele para dentro, igual se ela estivesse fazendo um canudinho ali, né? E também não é fazendo um cocozinho de amônia, né? É só uma representação para você ali. Formou a amônia. Depois disso, vai para a segunda etapa, que é a nitrificação, que é dividida em duas etapas. A nitrosação, a primeira que a gente vai falar aqui. Então, outro tipo de bactéria também presente no solo vai pegar a amônia, produzido no processo de fixação, e converter em nitrito. Olha só, ela está convertendo lá. Então, essa bactéria é uma bactéria nitrificante. Esse primeiro processo, então, da nitrificação é a nitrosação. Então, nitrosação, transformação de amônia em nitrito, tá? Aí vai para a última etapa de nitrificação, onde o nitrito agora é convertido por uma terceira bactéria em nitrato. Então, ela vai pegar. E o nitrato, sim, ó, ele consegue ser absorvido pelas plantas. Tá? Então, novamente, ó, pegou lá o nitrito, converteu em nitrato, e o nitrato consegue ser absorvido pelas plantas. Tá? Então, essas bactérias que transformam são as bactérias nitrificantes. Esse esqueminha aqui, para resumir isso que eu falei para vocês. Tá? Então, ó, pegou o nitrogênio atmosférico. Uma bactéria, que a gente dá o nome dela para ela de amonificante, ela fixa o nitrogênio, transformando em amônia. Tá? Depois, uma outra bactéria, que eu chamei aqui de nitrosomona, ela vai transformar a amônia em nitrito. Uma outra bactéria ainda, a nitrobactéria, vai transformar o nitrito em nitrato. E o nitrato, sim, é absorvível pelas plantas, tá? Então, veja só, nitrificação dividida em duas etapas, a nitrosação e a nitratação, tá? Aí, a última etapa que ficou faltando do ciclo é a desnitrificação. Essa etapa é transformado o nitrato, convertido novamente em nitrogênio atmosférico, tá? Então, ó, ela pegou lá o nitrato do solo, que sobrou e a planta não utilizou, e fez lá, parece que ela está soltando um pum ali, mas não é bem isso que acontece, mas ela está devolvendo para a atmosfera o nitrogênio atmosférico. Esse tipo de bactéria a gente chama de desnitrificante. Nossa, professora, quanto nome? Eu sei, né? O ciclo do nitrogênio ele é um pouco mais complicadinho do que os outros, mas nada que você não dê conta, tenho certeza, tá? E qualquer coisa, tire dúvida com seus professores, comigo, né? Procure no seu livro didático, então, lá no Classroom vai ter um material para você também, tá? Então, não fique na dúvida. Segundo exercício de hoje, gente. Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente o principal dos nitratos, os nitratos, né? No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente nesses fertilizantes industriais é produzido em qual etapa? Letra A, a nitratação. Letra B, a nitrosação. C, amonificação. D, desnitrificação. Ou letra E, fixação biológica do nitrogênio.
Esse foi um pouquinho mais complicado, né, gente? Ah, professora, você sempre traz uns exercícios do Enem bem fáceis e dessa vez trouxe um difícil. Às vezes aparece difícil também, né? Então, vamos resolver aqui junto? Ó. Então, está dizendo aqui, ó, no ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido em qual etapa? Na etapa de nitratação. Vamos lembrar qual que é ela, gente? Vamos voltar aqui os slides. Ó. A nitratação é essa aqui, ó, que você pega o nitrogênio atmosférico e transforma em amônia, tá? Então, essa... Opa, desculpa, ali é fixação. A nitratação, você transforma a amônia em nitrito, que é o que estava falando no texto lá que era usado, tá? Então, nitratação e depois ali nitrato que era utilizado. Então, olha que complicado. Vamos olhar de volta aqui, ó, porque até a professora se embananou. Então, o processo de fixação, nitrogênio transformado em amônia, ok? O nitrosação, amônia transformada em nitrito. E o nitrito, para ser transformado em nitrato, ele passa pela nitratação, que era o que falava lá no texto, na verdade, que era em forma de nitrato, tá? Que eu confundi o nitrito com o nitrato, o nome é parecido, né? Então tem que cuidar. Mas vejam, né? Olhando com cuidado, você dá conta. Não se desespere com esses nomes e qualquer coisa a gente explica de volta nas aulas de revisão, tá? Continuando o ciclo aqui, gente. A gente falou, então, da fixação, falou da nitratação, falou do processo de nitratação, nitrosação, tudo aquilo lá. Tem um processo que é um pouco mais simples, que ocorre quando os seres vivos morrem. Por quê? Esses seres vivos morrem. E a gente viu que os decompositores, eles devolvem para os solos os nutrientes. Entre eles, também o nitrogênio, em forma de amônio. Não é amônia agora, tá? É o amônio. Esse amônio, oriundo da decomposição dos seres vivos, ou, por exemplo, ali a vaquinha está fazendo um cocôzinho ali, gente, as nossas fezes, os nossos dejetos também, né? Eles viram amônio. E o amônio, ele é absorvível pelas plantas. Então, na decomposição de matéria orgânica, também gera nitrogênio, que pode ser utilizado pelos seres vivos, tá? Por isso que, geralmente, lá nossa mãe, nossa avó, ou a gente mesmo, coloca lá na composteira, né, os restos de alimentos para decomposição, está fornecendo nitrogênio de uma forma mais fácil para a planta. Né, usa esterco para fertilização. Por quê? Porque tudo isso tem nitrogênio de uma forma mais fácil de ser utilizado pelas plantas. Então, esse processo a gente chama de amonificação. Tá? Então, olha que bacana entender sobre isso. Tem uma outra coisa que pode acontecer também para facilitar a vida de algumas plantas. Aqui está dizendo que o rizóbio, que aqui nesse desenho está representado por esses nódulos vermelhinhos, e aqui na foto, né, por essas bolinhas branquinhas ali na raiz da planta, o que é o rizóbio? O rizóbio, então, está ali fazendo uma associação entre bactéria e planta. Né? O rizóbio é a bactéria, as plantas são as leguminosas. Então, as leguminosas fazem essa associação com as bactérias que fixam o nitrogênio para elas, diretamente do ar, né, de uma forma mais fácil, e já libera ali direto para a planta. Ela não tem que passar por aqueles outros processos todos que a gente falou, bem complicadinhos, inclusive. Isso a gente chama de adubação verde com leguminosas. Então, geralmente, o que é feito? Né? Talvez você que mora no campo saiba melhor que eu até para explicar. Então, me mande a sua explicação aí, se você acha que eu estou falando que eu esqueci de falar alguma coisa importante. O que acontece, gente? Rotação de cultura com leguminosas. Então, por exemplo, plantou milho. O milho consome muito nitrogênio do solo. A próxima vez que eu for plantar alguma coisa, tem que plantar uma leguminosa. Por quê? Porque a leguminosa, ela fixa nitrogênio e fica sobrando ali para o solo. Então, está repondo esse nutriente para o solo não ficar pobre, para você poder utilizar esse solo melhor. E gastar menos com fertilizante, né? Porque o fertilizante também tem essa função. Mas, se você pode fazer com uma planta, algo natural, é muito melhor. Tá? Então, está mostrando aqui como que acontece. Um quiz. Qual o nome da relação ecológica que ocorre entre as bactérias do gênero Rhizobium e as plantas leguminosas? Isso você já sabe. Letra A, mutualismo. Letra B, parasitismo. Letra C, protocooperação. Ou letra D, comensalismo?
Essa eu acho que você acertou, gente. Vamos ver aqui junto? Qual que é o nome da relação? Mutualismo. Ah, professora, eu tinha ficado na dúvida entre mutualismo e protocooperação. Então, vamos ver por que não é protocooperação? Mutualismo, lembra que é algo obrigatório? Está beneficiando as duas espécies e é obrigatório? Então, eu não consigo separar o Rhizobium da leguminosa. Né? Se eu separar, não dá certo. Então, é um mutualismo. Protocooperação é quando os dois são beneficiados, mas que não é obrigatório. Eles podem viver separados. Por que não é parasitismo? Parasitismo estaria prejudicando, e a bactéria não está prejudicando a planta, nem a planta está prejudicando a bactéria, né? E comensalismo é quando só um se dá bem na relação e o outro não faz diferença nenhuma. E não é o que está acontecendo aqui. Tá, professora, você já me disse que a bactéria está fornecendo nitrogênio para a planta. E a planta, o que ela está fornecendo para a bactéria? Outros nutrientes que ela precisa, gente, tá? Porque ela também precisa de outras coisas que a planta fornece para ela. Então, tem uma troca de favores aí, tá? Um exercício. Um produtor rural registrou queda de produtividade numa área de plantio de arroz de sua propriedade. Análises químicas revelaram concentrações elevadas do íon amônio e baixas do íon nitrito e nitrato. Esses compostos nitrogenados são necessários para o crescimento dos vegetais e participam do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados os compostos que estão em baixa concentração no solo? Vamos ver aqui quais são eles mesmo? Ó. Nitrito e nitrato, tá? Letra A, nitrificação. Letra B, assimilação. Letra C, amonização. Letra D, desnitrificação. Ou letra E, fixação do nitrogênio. Esse foi um pouquinho mais fácil, né, gente? Porque ele perguntou do processo total. Então, o processo total, você lembrou ali que é a nitrificação. Então, por quê? Porque estava em falta o nitrito e o nitrato, que são formados no processo de nitrificação. Então, não precisou lembrar nitrosação, é nitratação, né? Falou do processo geral.
Ah, por que não eram os outros, gente? A assimilação, fixação do nitrogênio. Fixação do nitrogênio é aquele primeiro processo das bactérias lá, pegando o nitrogênio atmosférico e transformando em amônio, né? Amônia, não é. A amonização era aquele dos decompositores, também não é. E desnitrificação é quando a gente está devolvendo isso para a atmosfera, também não é o que está pedindo aqui. Olha só, gente, essa pergunta aqui do nosso detetive biológico de hoje. Raios podem ajudar a adubar o solo? O que você acha? O raio aduba o solo? Parece uma coisa meio bizarra, uma coisa meio estranha, mas é verdade, gente. Por quê? Porque através dos raios ele consegue pegar esse nitrogênio atmosférico e fixar no solo de uma forma absorvível pelas plantas. Então, em local onde tem muito raio, geralmente os solos são férteis. Mas, por outro lado, as plantas podem sofrer levando um raio, né? E morrer por outra forma. Mas é verdade. Mais um aqui, gente. Fazer xixi em uma planta pode ajudar no desenvolvimento desta? O que vocês acham? Também é verdade. Por quê? Porque na urina você tem compostos nitrogenados que são absorvíveis pela planta. Então, é verdade também, né? Claro que você tome cuidado, fazendo favor, onde você vai fazer o xixi, você quer cuidar da sua planta aí na sua casa, não fique fazendo isso na frente dos outros, né? E outra, né? Às vezes fica um mau cheiro, então tome cuidado com isso. Não vai ficar fazendo xixi na planta da sua mãe dizendo que é a professora que mandou fazer. Mas é verdade, tá? Mas você tem outras formas de fertilizar. Fertilizantes, né? Aqui a gente está vendo, bem bonitinho aqui, então geralmente compra lá na forma de ureia, por exemplo, está fertilizando o solo. Só que isso tem um problema também, gente. A gente, tudo que é bom, a gente quer exagerar demais, né? Tipo, fertilizante para o solo, aumenta a fertilidade de planta, a minha produção, meu ganho. Mas daí começa a colocar muito fertilizante no solo, muito fertilizante no solo. Boa parte acaba não sendo utilizado e vai sendo levado junto com a água para onde? Para os rios, causando um processo de eutrofização, que a gente vai ter uma aula para falar bastante sobre isso, tá? Mas só para você entender o que é isso, olha só o que acontece. Aqui está mostrando o que normalmente ocorre no rio. Então, estrutura nível normal de nutrientes, tem algumas algas que consomem oxigênio, tem oxigênio disponível para todos os seres vivos, todo mundo feliz, todo mundo equilibrado naquele ambiente. Quando você começa a jogar excesso de fertilizante, aqui também já está falando do esgoto não tratado, né, que tem muitos nutrientes também, tudo isso chega no rio. Aumenta a quantidade de matéria orgânica. Aumentou a quantidade de matéria orgânica, aumentou a comida dessas bactérias, vamos dizer, dessas algas que estão ali, por exemplo, né? E essas algas vão começar a se multiplicar mais do que normal, consumindo muito oxigênio. Consumiu muito oxigênio, o que acontece? Começa a faltar oxigênio para as outras espécies. E morre, o rio morre, né? Fica com essa cor verde, fedido, porque essas bactérias acabam liberando, né, depois alguns compostos mal cheirosos, então é algo bem complicado. Por quê? Por causa do excesso de uso de fertilizante, um dos motivos, né? Mais um exercício, gente. O nitrogênio é essencial aos seres vivos e pode ser adquirido pelas plantas através da absorção pelas raízes e pelos animais através da alimentação. Sua utilização na agricultura, na forma inadequada, tem aumentado a concentração no ambiente e o excesso que é transportado para os cursos de água tem causado a eutrofização, que é o que a gente falou agora, né? Contudo, tal dano ambiental pode ser minimizado pela adoção de práticas sustentáveis, que aprisionam esse elemento no solo, impedindo seu escoamento para os rios e lagos. O método sustentável visando a incorporação desse elemento na produção, prevenindo tal dano ambiental, é qual? Letra A adição de minhocas na terra. Letra B, irrigação da terra antes do plantio. Letra C, reaproveitamento do esterco fresco. Letra D, descanso do solo sem adição de culturas. Ou letra E, fixação biológica nas raízes por bactérias.
aí, gente, qual que é? Vamos pensar junto aqui? A adição de minhoca na terra. Minhoca é muito importante para aerar o solo, ela também coloca nutrientes, mas não é isso que vai evitar que esse excesso de nitrogênio cheguem aos rios para causar eutrofização, tá? Letra B, irrigação da terra antes do plantio. Também não vai evitar, né? Reaproveitamento do esterco fresco. Isso é importante também para adubar a terra, mas também não é isso que vai evitar que, se o solo tiver com excesso de nitrogênio, isso acabe chegando nos rios. Descanso do solo sem adição de culturas. Também, né, não vai evitar isso. Letra E, fixação biológica nas raízes por bactérias, que é o que a gente comentou da adubação verde, de plantio de leguminosas, né, porque fazem com que o solo, então, utilize um pouco, coloque até mais ali, às vezes, um pouco mais de nitrogênio, mas as bactérias, elas também estão consumindo. Na verdade, você coloca as bactérias, aquelas de fixação, né? Confundir aqui, ó, aquelas bactérias que fixam, que pegam o nitrogênio e incorporam lá, que deixam no solo. Acaba que não deixa isso ir até o rio, tá? Porque na forma do fertilizante, isso é muito fácil da chuva levar esse componente até os rios e causar o processo de eutrofização. Mas a gente vai ter uma aula só de eutrofização, gente, que a gente vai falar bastante dessas coisas e explicar bem certinho esse processo. O que a gente viu hoje? O ciclo do nitrogênio. Então, hoje a gente encerrou os ciclos biogeoquímicos. Na próxima aula a gente volta com um novo conteúdo, ok? Mas se você tiver dúvida, o que você vai fazer mesmo? Vai entrar em contato com o seu professor ou vai falar comigo. Outra coisa, gente, façam as atividades do Classroom, tá? Eu sei que a professora às vezes deixa de dar esse recadinho aqui, mas é muito importante, né? Para você fixar seu conhecimento, para você confirmar a sua presença na aula. Ah, professora, eu não estou participando, eu não estou pegando impresso no colégio. Não tem problema, mas também não deixe de pegar as atividades, de devolver as atividades. O seu professor está esperando isso, ele depende disso para lançar sua frequência, para ver como é que você está aprendendo, se está com dificuldade ou não, tá? No mais, gente, vamos até a próxima aula, espero vocês lá. A aula está bem legal também, tá? Não percam.